Olá, bom dia. Eu sou Thiago Fadini e hoje é sexta-feira, 3 de maio, e este é o Morning Call do Safra. E comigo nessa sexta-feira, Cauê Pinheiro. Bom dia, Cauê, tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo bem e você? Tudo certo. O Ibovespa voltou a subir no pregão anterior. Uma subida leve, mas que foi significativa para levar o índice a 127 mil pontos. Então o Ibovespa subiu 0,95 na quinta-feira e na semana até ontem 0,47% de desempenho positivo. O dólar, por sua vez, que subiu forte no pregão aí anterior, lá de terça-feira, devolveu agora com uma queda de 1,5%, quase proporcional, fechando a R$ 5,11. Agora destrinchando essa alta que o Ibovespa teve. Quase todos os setores operaram no positivo, somente a indústria que recuou 0,6% no pregão anterior, mas o que não foi suficiente nem de perto para ofuscar aí o desempenho dos outros setores. Telecom subiu 4,12% e construção 2,68%. Agora indo para os ativos que mais subiram no pregão anterior. Destacamos aqui, claro, Casas Bahia, que subiu mais de 15% no pregão de ontem, seguido por CVC, com uma alta relevante também de 12%, e Pão de Açúcar aí com alta de 8,53%. Aí são ações que são muito sensíveis a juros. Lembrando que na próxima semana temos aí uma reunião do Copom, a terceira desse ano, para definir o novo patamar da Selic ou manter o patamar atual. Agora indo para os ativos que mais caíram no pregão anterior. Destacamos aqui Embraer, WEG e PetroRio, aí, quedas tímidas de menos de 2%. Agora índices externos e commodities. Vamos falar um pouquinho do fechamento lá na Ásia, porque no Japão houve um fechamento aí quase que em estabilidade, né? Queda aí de 0,1%, mas a China fechou em alta de 1,48%, quase 1,5%. Também destaco aqui os futuros do S&P, que apontam para cima agora, 0,42% de alta nesse instante. Agora a agenda de indicadores do dia para o investidor estar atento e agenda importante hoje nos Estados Unidos. A gente já teve a divulgação do payroll e da taxa de desemprego americana referente a abril. Por lá, a criação de empregos, cuja projeção era de 240 mil, na verdade foi de 175 mil, o que representa uma desaceleração do mercado de trabalho, o que é bom na projeção de juros. Então a gente lembra que o desaquecimento da economia americana é importante para o Fed começar a baixar os juros ou pelo menos projetar um ciclo de queda por lá. A taxa de desemprego, cuja projeção era de 3,8%, ficou em 3,9%. Depois dessa série de indicadores da economia americana, Cauê Pinheiro, no mundo corporativo você traz para a gente hoje prévia de resultados do setor de petróleo e gás e também aí tem resultados principalmente de Gerdau, né, que é um dos destaques, certo? E o destaque fica para o resultado de Gerdau referente ao primeiro trimestre de 2024. Os números surpreenderam as nossas expectativas. O EBITDA somou 2,8 bilhões de reais, 10% acima das nossas expectativas e também das expectativas de consenso de mercado. Basicamente, os resultados de Gerdau foram impulsionados por margens mais fortes na América do Norte e também na América do Sul, que acabaram compensando os resultados em aços especiais. No entanto, seguimos com recomendação neutra, olhando para médio prazo, falando de Gerdau. Iguatemi também divulgou seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024 e os números ficaram fortes em linha com as nossas estimativas. As vendas apresentaram um crescimento de 10% na comparação ano contra ano e a taxa de ocupação mostrou um avanço de 1,4 ponto percentual. Esses números reforçam o poder de barganha do Iguatemi perante os seus lojistas, o que deve permitir com que a empresa aumente o valor do aluguel acima da inflação. Iguatemi segue sendo a nossa preferência no setor de shoppings. Vemos um bom momento operacional e também um valuation atrativo. Mercado Livre anunciou também o resultado referente ao primeiro trimestre e vimos números acima das nossas estimativas que já eram mais otimistas que as estimativas de consenso de mercado. Houve um crescimento robusto de vendas no e-commerce, também um desempenho bastante positivo em sua fintech. Continuamos vendo o Mercado Livre como o principal nome para quem quer se expor ao e-commerce no Brasil. A empresa deveria continuar ganhando participação de mercado e gerando bastante caixa ao longo dos próximos anos, diferentemente do que acontece com as outras players do segmento de e-commerce no Brasil. Soltamos também a prévia de resultados referente ao primeiro trimestre de 2024 para o setor de petróleo e gás.
De uma maneira geral, o destaque positivo deve ficar para PetroRecôncavo, uma vez que a produção no primeiro trimestre não deve sofrer mais como aconteceu no quarto trimestre do ano passado. Então a gente espera uma melhora sequencial de resultados para PetroRecôncavo. Raízen também deve ser outro destaque positivo dentro do segmento de distribuição de combustíveis. As margens devem ser as maiores dentro desse segmento, enquanto que na operação de açúcar e renováveis devemos ver uma boa melhora de resultados, basicamente em função de maiores volumes em açúcar e etanol, compensando os preços ligeiramente mais baixos. O destaque negativo do trimestre deve ficar para as distribuidoras de combustíveis, Ultrapar e Vibra, que devem apresentar uma desaceleração de margens na comparação trimestral, embora ainda em um bom patamar. A recomendação do dia é uma oportunidade de compra em BTG. O papel, que tinha desrespeitado a região da média de 200 períodos, consegue romper novamente esse patamar com um candle de força, volta a testar a média de 7 períodos como suporte e já sinaliza a entrada de fluxo comprador. A oportunidade tem como alvo a região de 35,44 e o stop abaixo da média de 7 em 32,90. Segue valendo a entrada uma compra em BPAC 11. E estes foram os destaques do Morning Call Safra desta sexta-feira. Mais informações e análises em oespecialista.com.br. Um abraço, bons negócios e até semana que vem.